Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 4 de Iyar do ano de 5.782 da criação, também conhecido como quinta-feira, dia 5 de maio do ano de 2022, no calendário gregoriano, calendário secular. Nós estamos na leitura do Guia Beninoa e hoje nós estaremos lendo na segunda edição do guia, na página 19, começando na página 19, indo até a página 20, concluindo o capítulo 2 que nós iniciamos ontem. E nesse capítulo é falado sobre a questão da novidade das 7 leis. E a pergunta que fica é: qual a importância do papel desempenhado pelo Rebbe para nós, os Beninoa? E a resposta está na página 19, no segundo parágrafo em diante, está escrito da seguinte maneira: que apesar de Maimônides remeter a origem das 7 leis de Noé à entrega da Torá no Monte Sinai, o povo judeu não se ocupou com este assunto nos últimos 3.000 anos. O Rebbe de Lubavitch foi o que desenterrou o conceito dos livros sagrados, explicando vastamente em suas obras os assuntos pertinentes a Beninoa e elucidando conceitos da Halahá, baseando nas suas informações no Talmud, Midrash, Zohar e outros livros sagrados. Durante todos estes anos, desde Moisés até os nossos dias, o povo judeu teve vários tzadikim, como os profetas e os sábios da época da Mishnah, Talmud e outros. Todos eles se ocuparam com assuntos muito importantes que suas épocas exigiam uma dedicação especial. Normalmente o trabalho desse tzadikim tinha como foco o povo judeu. Podemos afirmar que o Rebbe, com sua visão de retificar o mundo para a redenção final, foi o primeiro tzadik que se levantou desde a época de Moisés e se ocupou com toda a humanidade, divulgando as 7 leis dos filhos de Noé. Recentemente foi divulgado um vídeo da década de 80, no qual o senhor David Reis, presidente do Fundo Mahen Israel, abençoou o Rebbe antes do Ano Novo Judaico, e o Rebbe se desculpa a ele por não ter ainda respondido à última carta que havia recebido dele, pois estava muito ocupado com os assuntos das 7 leis dos filhos de Noé. Então, conforme nós vemos, o Rebbe desempenhou um papel muito importante em torno da divulgação das 7 leis. Ele praticamente baseou em vários livros sagrados todos esses conceitos, em toda a Torá, em todos os níveis da Torá, todos esses conceitos, trazendo e tendo uma visão que para revelar Mashiach é necessário haver uma retificação de todo o mundo, e não somente uma questão envolvendo somente o povo judeu, mas todo o mundo. Dessa forma, era preciso divulgar as 7 leis. As 7 leis que tinham sido dadas a missão ao povo judeu para lhes transmitir desde o Monte Sinai da outorga da Torá em diante. Então, agora está sendo transmitida conforme o desejo do Rebbe. Continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária. A mitzvah diária de hoje é a mitzvah de Avodah Zarah. Nós estamos na mitzvah diária de Avodah Zarah, já explicamos que Avodah Zarah significa serviço estranho. E agora nós estamos vendo as ramificações de 14 a 19 que se seguem, que são baseadas no Rema Mifano, em seu livro Azarah Ma'amarot, Mamar Rikuhadim, capítulo 3, 21. A 14ª ramificação é a proibição da clarividência. A clarividência, também conhecida como adivinhação, está escrito lá em Devarim, capítulo 18, versículo 10, Devarim 18, 10. Devarim, também conhecido como Deuteronômio, está escrito: não se achará entre vós adivinho,
Então daqui nós aprendemos que nós não devemos revelar coisas ocultas ou prever o futuro usando técnicas místicas ou espirituais. Isto inclui também as várias atividades psíquicas, clarividência, percepção extrasensorial, o uso de bola de cristal, leitura da palma das mãos, as previsões de Edgar Cayce e Jane Dixon, e um amplo espectro de outras atividades que despertam percepções espirituais por meio das forças da impureza. Muitas vezes, entrando em estados de transe, alguns praticantes são simples fraudes que não podem realmente revelar nada. Outros têm certas sensibilidades espirituais, mas mesmo suas melhores previsões serão misturadas em um rio de falsidades. Em qualquer caso, é proibido todas as formas de adivinhação. Elas estão relacionadas ao conceito da feitiçaria. Então, lá no Sefer Hinori número 510, nós aprendemos que fomos impedidos de praticar a clarividência. E o Ramban de bendita memória escreveu no Sefer Mitzvot, na Mitzvot Lotase, proibição 31, que a questão da clarividência é a restrição de sua habilidade e pensamento para concentrar-se em um dos tipos de movimento, como aqueles praticantes dessas maquinações e habilidades fazem. Que eles devem dizer a eles o que vai acontecer antes que aconteça. E realmente se torna percebido para eles na medida em que o poder de sua concentração e sua quantidade é muito forte. A explicação é que significa dizer que eles se isolam em seus pensamentos e fixam toda a sua concentração e todos os seus sentimentos num assunto que desejam saber. E do isolamento e da fixação forte e da eliminação de seu pensamento de todas as questões do mundo físico, suas almas se misturam com as forças espirituais que tomam consciência de futuros próximos, como é conhecido entre os sábios. Mas, no entanto, eles nunca têm esse poder, nem mesmo o Shedim, de conhecer o futuro distante. E ninguém pode chegar a este grande nível, exceto um verdadeiro profeta. E mesmo em futuros próximos, clarividentes não entendem toda a verdade, mas apenas a maioria de suas palavras se torna realidade. E neste assunto em si, nem todas as pessoas são iguais. Em vez disso, existem alguns que têm muita superioridade nesses assuntos, como é a superioridade das pessoas em força, espirituais, impuras, outras coisas também de outras formas, de outras maneiras, até aqueles que ludibriam e enganam as pessoas, não tendo nada de sensibilidade nesses assuntos, mas apenas se lucrando com eles. É dito também, lá no Mishneh Torah, no Sefer Shoftim, Ilhot Melahim, Leis de Reis, capítulo 9, 2, do Maimônides, que um Benoa que adora falsos deuses é punível desde que os adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Um Benoa é punível por todo tipo de avodazará que um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. No entanto, um Benoa não seria executado mesmo na época dos tribunais, por uma mitzvah que não se executaria também um judeu. No entanto, embora um Benoa não seja punível por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que erijam uma Asherah, uma Matseva, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. O próprio Maimônides, lá no Sefer Madá, Avodat Kohavim 1.2, ele fala que depois de muitos anos se passaram, surgiram falsos profetas, que disseram às suas nações que Deus os havia ordenado a dizer: sirva esta estrela, ou todas as estrelas. Sacrifique e ofereça libações a ela, construa um templo para que façam a imagem dela, para que todas as pessoas, incluindo as mulheres, crianças e pessoas comuns, possam se curvar a ela. Ele iria informá-los de uma forma que
ele havia concebido a dizer que esta imagem de uma estrela em particular, alegando que foi revelado em uma visão profética. Desta forma, as pessoas começaram a fazer imagens em templos, debaixo de árvores e no topo das montanhas e colinas. As pessoas se reuniam, se prostravam diante delas e os falsos profetas diriam: esta imagem é a fonte de benefício ou dano. É apropriado servi-lo ou temê-lo. Seus sacerdotes lhes diriam: este serviço espiritual te permitirá que vocês multipliquem e tenham sucesso. Faça isso ou não faça isso, faça aquilo ou não faça aquilo. Posteriormente, outros enganadores surgiram e declararam que uma estrela, esfera ou anjo específico havia falado com eles e lhes ordenado: sirva-me desta maneira. Ele então relataria um modo de serviço dizendo-lhes: faça isso, não faça isso. Assim, essas práticas se espalharam pelo mundo, as pessoas serviriam as imagens ou práticas estranhas, uma mais distorcida que a outra, ofereceriam sacrifícios a elas, se prostrariam diante delas. Com o passar dos anos, o nome glorioso e maravilhoso de Deus foi esquecido por toda a população. Não fazia mais parte de sua fala, pensamento, e eles não conheciam mais. Assim, todas as pessoas comuns, as mulheres, as crianças, conheceriam apenas a imagem da madeira, da pedra e os templos de pedra para os quais foram treinados desde a infância para se curvar e servir, e em nome de quem juravam. Os sábios entre eles pensariam que não há outro Deus além das estrelas, as esferas, por causa de quem, em semelhança, eles fizeram essas imagens. A rocha eterna não foi reconhecida ou conhecida por ninguém no mundo, com exceção de alguns indivíduos, por exemplo, Hanoch, Metshela, Noah, Shem, Ever. O mundo continuou desta forma até o pilar do mundo patriarca Abraham nascer. Também é dito lá no Talmud Bavili, Tratado Sanhedrin 59b e 60a, não permitirás que viva uma bruxa, uma feiticeira, em Êxodo 22:17, está escrito em Êxodo 22:18, no seguinte versículo, que se deitar com um animal, quem se deitar com o animal será morto. É derivado daqui qualquer um que está incluso na proibição de não deitar com o animal, também está incluso na proibição de não praticar bruxaria e feitiçaria. E adivinhação e clarividência é uma forma de bruxaria e de feitiçaria. Exemplos que nós podemos citar aqui: não falar em línguas, como é feito em muitas igrejas pentecostais ou carismáticas, é um tipo de feitiçaria e bruxaria. Não recorrer a praticantes de clarividência, que adivinhadores. Não recorrer à leitura de mãos. Não recorrer à prática cigana de prognósticos, de dizer o futuro sobre aquilo que vai ou não vai acontecer. Ou seja, daqui nós aprendemos que várias práticas daquelas com as quais muitas pessoas se dedicam no dia a dia da avodazará, da idolatria, são provindos da feitiçaria. Até mesmo muitos do que se dizem seguidores de algum ramo que eles pensam ser monoteístas, como por exemplo o cristianismo, eles se dedicam a práticas de falar coisas que o tal espírito revela, ou que tal amostra nos mostra, ou enrolam a língua e começa a falar coisas sobre o que vai acontecer com fulano, que mandou falar isso, mandou falar aquilo, mandou falar outro. No entanto, são práticas que estão muito mais ligadas à feitiçaria da adivinhação do que propriamente algum tipo de santidade. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, do dia 4 de Ar do ano de 5.782. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, que Hashem lhe dê muitas brachut, muitas bênçãos maravilhosas para você, para seus familiares e para todos os que estão ao seu redor.